Quando ela está amamentando, aí as que já amamentam, já passaram por isso, né? Pode responder. Quando a gente está amamentando, a gente está tirando de nós para o filho, não é verdade? Então, ela fica fraca e precisa se fortalecer. A bicha Nestef não come nada, né? Então, ela precisa estar se alimentando bem nessa época, nessa fase de amamentação. Se alimentar. E da mesma forma, espiritualmente. Você, mãe, precisa se fortalecer. Isso também serve para o pai. Você, mãe e pai, deve se fortalecer na palavra de Deus para dividir com o seu filho e repartir com os seus filhos, certo? Assim, a gente não pode dar o que não tem. Se a mamãe não gerar leite materno, ela não dará leite materno, ok? Se a mãe não tem vida espiritual, ela não passará isso para o seu filho também, entenderam? Então é importante. A nossa preocupação em dar de mamar aos filhos é suprir suas necessidades físicas, bem como ver crescer fortes e saudáveis, cheios de energia. Os filhos dependem das mães para terem um desenvolvimento e crescimento físico saudável. E Jesus se preocupa conosco também, em suprir as nossas necessidades. Ele é o nosso pão, a nossa água da vida, porque é necessário que estejamos fortes e sadios espiritualmente para que os nossos filhos possam receber de nós também o alimento espiritual sadio que os manterão fortes e saudáveis por toda a vida. Amém? Os filhos, amém, amados? Vocês estão me ouvindo? Os filhos, eles precisam aprender a se alimentar da palavra dentro de casa. As crianças, pouquíssimo vão se alimentar dentro da igreja. As crianças contam história, contam, elas vão ter entendimento da palavra, mas o alimento real e necessário é dentro de casa. Quando a gente sai para passear, a gente come pipoca, come xilique, toma sorvete, mas aquele alimento, leite, mingau, vitamina, vai tomar dentro de casa? É do mesmo jeito. Então, que a gente possa compreender, olhar para os nossos filhos e ver. Nossos filhos estão sendo bem alimentados por nós, né? Porque quando os nossos filhos não estão bem alimentados, a gente acha já rapidamente um culpado, que não é pai e mãe. Infelizmente, eles vão ser o primeiro da lista, eu tenho que falar, né? Primeiro da lista, pai e mãe, tá certo? E também quando eles estão bem saudáveis, alimentados, fortalecidos, fisicamente e espiritualmente, o privilégio também deve ser do pai e da mãe, ok? A higiene necessária. Outras coisas que se observam ainda nas primeiras horas de vida é se o bebê está fazendo as suas necessidades fisiológicas. Isso é olhado pelos médicos se ele faz, porque assim que o bebê nasce, ele vai fazer isso, certo? É quase automático. Se bobear, ele faz na barriga. Às vezes ele faz na barriga, né? Ele já faz na barriga, né? Mas tem um processo lá, né, que limpa tudo. Então, quando ele nasce, ele também faz as necessidades fisiológicas. No entanto, quando o bebê se suja, a preocupação da mãe é limpar o bebê e fazer a higiene. O que é que a mãe usa para fazer a higiene do bebê? Lenço umedecidos. O que mais? Hipogós. Olha o hipogós. Rapaz, hipogós cola, viu? Fala mal não, né? Esse cara é bom. Ela só uma cola, mas ela funciona. Deus, ele se preocupa, então banho, né? Dá banho, tá? Lenço umedecido quando tá fora, dá banho, limpeza geral. E Deus também se preocupa em nos manter limpos. João 15:3 diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, certo? É importante permanecermos em Deus e termos sua palavra em nosso coração, pois Ele nos mantém limpos. E esta é a condição para que possamos alcançar tudo o que precisamos. Permanecermos em Cristo Jesus, assim como a higiene é necessária ao bebê e ele depende de nós para se manter limpo, a palavra de Deus é essencial
em nossas vidas para nos mantermos limpos das impurezas deste mundo e vivemos uma vida de santidade em Cristo. E deste modo, ligados em Cristo Jesus, obteremos tudo o que precisamos, inclusive o necessário para educar e criar os nossos filhos para que eles cresçam fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. O futuro dos filhos. Como a gente já viu, Deus cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades em Cristo, Deus nos dá o alimento e Deus nos mantém limpos. Então, além dessas primeiras básicas e essenciais preocupações das mães e dos pais, podemos dizer que os pais, eles também se preocupam com o futuro dos filhos. Os pais querem que os filhos sejam bem-sucedidos, mas para isso acontecer, vejamos o que a palavra de Deus ensina. Josué 1:8 diz assim: exclusivamente para pai e mãe, não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Tem muitos empresários lá fora que eles se baseiam nesse texto para ser bem sucedido. Então todas as pessoas que colocam como base a palavra de Deus, eles naturalmente são bem sucedidos. Amém? Então é um segredo para pai e mãe ensinar os filhos na palavra para ser bem sucedido. A Bíblia ensina que para os filhos serem bem sucedidos, devem meditar na palavra e não se apartar dela nem de dia nem de noite. Mas como o bebê vai fazer isso? Como é que um bebê vai meditar na palavra de Deus? Eles dependem dos pais para ensinar. Então é uma prática, certo? Se eu digo, Sara, ora, a Esther vai ficar, Letícia, tu já orou, Letícia, tu já orou, mas a Letícia não vê o papai e a mamãe orar, eles não vão aprender. Então não adianta falar, quem não pratica não vai funcionar. Então eu preciso ter uma prática de vida, certo? E isso está lá em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a gente já viu isso, né? Que no caminho é andar junto. Não é dizer, olha, a padaria ali, dobra ali, vira ali. Não, você não vai ensinar o caminho. A Bíblia diz que eu devo ensinar no caminho, andando junto, faz a diferença, né? O junto aí. Então, para os filhos serem bem-sucedidos, é importante que eles recebam ensinamentos bíblicos pelos pais no dia a dia, antes mesmo de nascer. Quando a mãe conversa com o filho ainda no ventre, depois do nascimento, os fazeres diários, falar da palavra de Deus, mas para isso é necessário que os pais tomem essa iniciativa em relação a si mesmos. Só poderão transmitir aos filhos aquilo que eles, os pais, já estão apropriados. Eu só posso passar para os filhos quando eu me aproprio. Se hoje tem algum pai, alguma mãe que está vendo assim nessa situação, nossa, meu filho não está orando porque não me vê orando, meu filho não lê a Bíblia porque não me vê lendo a Bíblia, ainda é tempo, né? A gente pode assumir um compromisso consigo mesmo de viver uma vida diferente para que os nossos filhos cresçam no caminho. Amém? Concluindo. Se certas atitudes não forem cultivadas em nossas vidas enquanto pais, como vamos querer que os filhos se apropriem dessas atitudes? Essas atitudes que a Bíblia nos ensina e que devemos passar aos nossos filhos é que falam deles, os nossos filhos, homens e mulheres prósperos. Lembrando que a gente falou bem no comecinho que os nossos filhos são herança do Senhor. Eles são do Senhor e foi dado para a gente cuidar bem. Tudo o que precisamos para educar os filhos de forma que eles cresçam saudáveis, fisicamente, intelectualmente e espiritualmente, encontramos na palavra de Deus. Tá? Tudo tem na palavra de Deus.